Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém? Pergunta assim ao irmão que está do teu lado, você aguenta, pergunta com autoridade, você aguenta 5 minutos em pé? Amém. Vamos lá, vamos louvar o Senhor e nós vamos ler sua palavra logo depois. Eu quero só 5 minutos de tanto louvor que a gente fez aqui, de tanto que a gente entregou ao Senhor. Nesse momento nós nos preparamos para a sua palavra dizendo, Senhor, venha o teu reino sobre as nossas vidas. Senhor, o teu reino seja feito no meu coração. Reina em minha vida, Deus. Sei que tu és o rei. Tu és o dono de nossas vidas. Sei que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Meu reino é sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. O teu povo te adora, Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, que nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Porque tu és Deus, a tua igreja te adora. Oh Deus, seja improvisado pelo teu poder essa noite, Deus. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Tu és espírito e importa que tu seja adorado, Deus, em espírito. Jesus Cristo, tu és a verdade que liberta, tu és a verdade que dá a vida e que nos mostra qual o verdadeiro caminho, Deus. Por isso nós te adoramos. Sua igreja declara, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. E ansiamos por ti, Deus. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se você puder adorar o Senhor aplaudindo Ele nessa noite, com o que você tem de melhor, aplauda. Você pode sentar. Eu pergunto aos irmãos se você pode ficar mais 5 minutos sentados, em pé, perdão. Porque às vezes nós ficamos em pé, às vezes nós levantamos as nossas mãos para tantas coisas. A gente levanta as mãos, meu pastor Leandro, para um ônibus. A gente levanta as mãos na hora de um assalto. Mas quando eu levanto minhas mãos e fico de pé adorando ao meu Senhor, eu estou dizendo, o dono do universo, eu te pertenço. Quando eu me rendo totalmente, como foi cantado aqui nessa noite, ao nosso Deus, quando você se rende totalmente ao Senhor, não apenas com os teus gestos, não apenas com a
tua expressão corporal, mas quando você se rende com o teu coração, quando você se rende com as tuas atitudes, o Senhor, Deus, dono do universo, começa a olhar de maneira diferenciada para você. Portanto, meu irmão, que você possa adorar cada dia mais, que você possa se render a todo momento aos pés dele, porque ele é digno de toda honra e de todo louvor. Aí sentado, eu convido você a abrir a Bíblia em Atos, o capítulo 3. Atos do Espírito Santo de Deus. Atos do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos apóstolos, no capítulo de número 3. Talvez uma das passagens dos discípulos de Jesus mais conhecidas que nós temos já ouvido falar. Atos 3 diz assim: a cura de um coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Há pouco tempo atrás eu perguntei se você podia ficar de pé, uma condição totalmente diferente desse homem. Esse homem que havia passado vários e vários anos. Mais à frente, no outro capítulo, você vai, se você continuar lendo, você vai ver que ele passou vários anos perto da Porta Formosa. Possivelmente aquele homem, inclusive, viu Jesus alguma vez entrar no templo para orar. Todos os dias ele ia com o propósito de pedir esmola. Ele era um pedinte, uma pessoa numa situação de deficiência naquela época. Se hoje em dia ela já sofre ainda algum tipo de preconceito, se hoje ela ainda sofre algum tipo de exclusão por parte da sociedade, imagine isso há 2000 anos atrás, uma sociedade extremamente conservadora, extremamente tradicional. Mas aquele homem conseguia ainda assim viver das esmolas que eram colocadas aos seus pés. Porém, eu não estou aqui nessa noite para olhar para a vida desse homem. Glória a Deus pelo milagre que Deus fez sobre a vida daquele homem. Isso é uma prova de que Deus muda o quadro de qualquer pessoa e de qualquer situação. Você pode dizer amém? Aquele que estava sentado, não apenas sentado, mas aleijado, aquele que estava limitado, ele fez saltar e glorificar de alegria. Você vê a oportunidade que você tem de ficar em pé, de adorar, de saltar, de pular, e muitas vezes nós não aproveitamos tal oportunidade. Mas a palavra dessa noite tem a ver mais com o chamado de Deus sobre a vida de Pedro e de João. Pedro e João foram dois dos homens da nossa história, de toda a humanidade, que foram escolhidos por Deus para viverem momentos sobrenaturais. Eles viveram ao lado de Jesus Cristo. Nós hoje podemos sentir o Espírito Santo de Deus no meio de nós. E esse mesmo Espírito é Deus, assim como Jesus.
Mas você faz ideia do que é andar lado a lado fisicamente com o mestre? Ver os milagres que o mestre fez? Ver pessoas que estavam mortas como Lázaro ressuscitarem? Ver o pão ser multiplicado algumas vezes? E depois ver esse Jesus, totalmente Deus, se entregar por cada um deles, por cada um dos seus pecados. E depois ainda ver esse Jesus ressuscitar. Que homens privilegiados. No momento em que eu subi aos céus, eu quero conversar muito com Pedro e João e outros apóstolos para saber outros detalhes, porque com certeza nem tudo foi registrado, mas tudo que está registrado aqui é o suficiente para eu crer. Tudo que está registrado aqui é o suficiente para que você e eu tenhamos fé que esse Jesus é vivo, é real e atua em nossas vidas. Aí depois de Jesus morrer e ressuscitar, esses homens passam a viver um novo sobrenatural, o derramamento do Espírito Santo sobre suas vidas. Deus havia prometido lá em Joel que haveria um momento em que o seu Espírito seria derramado sobre o seu povo. E eu quero te dizer, meu irmão, que esse momento de derramamento de Espírito, ele não está limitado apenas ao momento do Pentecoste histórico. Várias vezes a história da igreja, a igreja já passou por vários avivamentos. Depois, se você puder ler sobre o avivamento da Rua Azusa, se você puder ler depois o avivamento que Deus tem feito atualmente na Coreia do Sul, sobre o avivamento que Deus fez na Irlanda, Deus tem o desejo de avivar a sua igreja. E o avivamento produz arrependimento, pregação da palavra e conversão. E isso aconteceu também no período de Pedro e de João. Porém, o que Deus tinha para Pedro e João ia muito mais além do que ver Jesus, do que receber o Espírito Santo. Era desejo de Deus também fazer destes homens e de tantos outros agentes de milagres, agentes do sobrenatural de Deus. Eu queria que você falasse com o irmão que está do teu lado, dizendo assim: Deus tem muito mais para a tua vida, além do que você pode pensar ou até imaginar. Ele te levará além. Talvez Pedro e João, em determinado momento da vida deles, eles pensaram: já está bom demais. Eu já vi o Mestre, eu já recebi o Espírito Santo, mas os pensamentos e planos que tenho a respeito de vocês são muito maiores do que vocês podem pensar ou imaginar. Deus tinha um desejo de usar aqueles homens como os instrumentos, como os canais, como o nosso pastor Leandro diz, que levariam a sua palavra para outras pessoas, e muito mais do que isso, que fariam gerar o sobrenatural de Deus sobre outras pessoas. Imagine você, Marcelo, imagine você, Cleiton, imagine você, Jailton, andando no meio da rua, seguidor do Cristo, que eu creio que vocês são, todos vocês são, recebedores do Espírito Santo de Deus e autorizados por esse Deus para fazer milagres. No nome do Senhor, foi o próprio Jesus quem autorizou. Se pedires com fé, vocês receberão. Se vocês pedirem, vocês receberão. Você sabe o que é Pedro está andando no meio do povo e as pessoas queriam encostar na sombra de Pedro. Se com Jesus eles queriam tocar na orla das suas vestes, Pedro bastava passar a sua sombra, porque ele era um imitador daquele mestre. Ele não era igual ou maior àquele mestre. Bastava para ele acreditar
que ele era um imitador daquele mestre, e foi-lhe dado todo o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Os inimigos teriam que se sujeitar, os demônios teriam que ir embora. Se a palavra for proferida de cura, ela tem que acontecer. E se você de fato é guiado pelo Espírito Santo, onde você chegar, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Você está, e eu gosto muito de usar essa referência, no Pelópidas Silveira. Se houvesse um lugar para ser o inferno na terra, seria ali. Mas aí chega Maurício no Pelópidas Silveira. E aquele lugar que é um lugar de caos, passa a ser um local de milagres. Porque a presença dele significa que Deus também está ali. Era assim na vida dos apóstolos, e essa promessa está sobre a igreja. Toque no seu coração e diga assim: eu recebo, eu creio, onde eu estiver, eu posso ver milagres. Onde você estiver, na casa que você entrar, no território que você pisar, no trabalho onde você for colocado, no relacionamento onde você estiver, onde você estiver, Deus ali estará com você. Aqueles homens subiram para o templo com um propósito, o propósito de orar. A palavra de Deus diz no versículo 1, que Pedro e João, como diz o nordestino, Pedro mais João, ia subindo na hora 9 para o templo com o propósito de orar. E possivelmente esse era uma constante na vida deles. Porém, como nosso Deus vai muito mais além, aqueles homens que foram com um propósito de orar e falar com Deus, saíram de lá falando de Deus. Vou repetir para você. Os homens que foram para o templo para falar e alimentar-se de Deus, aumentar a sua comunhão e a sua intimidade com o Senhor, aumentaram o reino de Deus. Falaram de Deus. Porque depois que aquele homem que era coxo, aquele homem que era aleijado, ele foi curado, ele saiu correndo para dentro do templo. E as pessoas conheciam aquele homem porque ele estava ali sempre. E eles começaram a indagar o que é que aconteceu. E ele diz: aqueles homens acabaram de me dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Tudo que eu tenho eu estou te entregando. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Agora eu estou aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Aí os sacerdotes irritados, ainda chateados, porque não conseguiram calar Jesus, começam a dizer: pega esses dois imitadores daquele Jesus, vamos dar uma pisa neles, vamos interrogá-los, eles não podem continuar pregando esse evangelho. Só que Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, prega ainda mais o evangelho do Senhor. E naquele mesmo dia, 3.000 almas se convertem ao Senhor. É o maior crescimento exponencial da igreja. Você sabe que a igreja tem 12 apóstolos, aproximadamente 120 discípulos, e na primeira pregação pós-Jesus, esse número crescer para 3.000, talvez nenhuma igreja no mundo tenha visto esse movimento. Mas o mesmo Espírito que fez esse movimento lá nos Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito que pode fazer nos dias de hoje. E sabe qual é o agente que ele vai usar? Olha para o irmão que está do teu lado e diz: ele vai usar você. Diga com autoridade, meu irmão, ele vai usar você. Aleluias. Ele vai usar você. Aí você diz: mas eu não sou Pedro. Eu não tenho capacidade de pregar e alcançar 3.000 vidas. Ei, mas a única vida que você alcançar, pode ter certeza que o teu Deus se alegrará. E se forem 2 vidas, eu posso fazer muito mais.
E se forem 3 vidas, glória a Deus, Senhor, eu quero aumentar o teu reino. Eu quero saquear o inferno e povoar o teu reino. E você é o responsável pelo milagre. O milagre naquela tarde, porque a hora 9 é o equivalente às 3 horas da tarde. O milagre foi muito mais além do que um homem que andava coxo, que nem andava na realidade, que ficava sentado esperando meras esmolas. O milagre verdadeiro foi além da transformação daquele homem. 3.000 pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Pessoas que eram coxas espiritualmente. Você sabe o que é isso? Pessoas que eram deficientes da presença de Deus foram tomadas pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor cresceu. E hoje nós somos fruto de tudo que Pedro e João começaram a viver. Porque eles decidiram se posicionar, serem imitadores do Mestre e serem agentes propagadores do milagre. Que você e eu, meu irmão, possamos ter a certeza no nosso coração que Deus tem muito mais além. A gente pode, a gente deve, meu irmão Patrick, fazer muito mais. Como eu já disse aqui nessa noite, a gente levanta a mão para um ônibus, gente. O ônibus passa, o Pelópidas, Maranguape, ó, que nome feio, Maranguape, e eu vou lá e levanto a mão para ele. O Senhor dos exércitos é o dono da minha e da tua vida. A gente pode ir muito mais além do que só levantar a mão. A gente pode ir muito mais além do que ficar apenas sentado na igreja e ouvir o pastor, a pastora pregar. A gente pode ser o agente que vai transformar a vida dessa cidade. E aí não importa a igreja, não importa a congregação, porque no final das contas somos um só povo, somos um só reino, somos de um só Deus, somos de um só Rei e Senhor das nossas vidas. Aprove ao Senhor, meu pastor, nos colocar aqui neste lugar como atalaias à palavra do Senhor, mas eu tenho certeza que lá fora a palavra também está sendo pregada. Mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais gente para ser alcançada. E você será essa pessoa. Comece pela sua casa. Santo de casa não faz milagre, diria algum poeta nordestino. Mas quem vai fazer o milagre não é você. Você é só o agente do milagre. Quem vai fazer o milagre é o Senhor Jesus. E quem sabe agora, enquanto você está aqui, alguém está sendo levantado dentro da sua casa para propagar a palavra do Senhor. Mas não esqueça de orar, porque Pedro e João não esqueceram de orar. Mas não esqueçam de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Com essas duas coisas, vivendo uma vida real de adoração ao Senhor, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural porque o meu Deus é sobrenatural. Ele vai além do natural. O meu Deus vai além do natural. Ele está presente aqui neste lugar, mas você sabe o que é? Fisicamente ele está presente no mundo todo. Na realidade, ele está com o universo na palma das suas mãos. E esse Deus sobrenatural, ele pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Quem era eu? Além de ser um jovem magro, esquisito, que o pessoal disse que era da Somália, no meio da guerra civil. Quem era eu? Alguém hoje falou comigo isso, não me lembro bem quem foi. Foi alguém no ministério, mas poxa, se envolveu com meu irmão Alexandre, meu diácono Alexandre, foi isso. Rapaz, tu fumava, hein, pastor? Aí eu disse, falaste bem, fumava, porque o meu Deus transformou. Mas isso daí é pouco demais. Mas eu me deixava dominar por isso. Mas eu bebia,
Ah, é pouco demais, mas eu me deixava dominar por isso. Agora que eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu me deixo me dominar totalmente por Ele. Eu deixo Ele transformar a minha vida do jeito que Ele quiser. E ainda quando eu erro, e ainda quando eu peco, e ainda quando você se afasta desse Deus, Ele é tão bom que age de maneira sobrenatural e derrama a vida novamente sobre você. Ele é capaz de derramar vida quantas vezes Ele quiser. Por causa disso, nós vamos pecar quantas vezes nós quisermos, de maneira alguma. Porque o Deus, e eu costumo falar isso sempre, que nos chamou para a salvação, também nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então que nós possamos estar sempre em sua presença, orando como Pedro e João, pregando o seu evangelho e crendo que o sobrenatural acontecerá em nossas vidas, no nome glorioso de Jesus.